Começa agora mais um episódio do podcast Mulheres Sustentáveis. Eu sou Geisa Rocha, jornalista, e convido vocês a vir comigo conhecer a trajetória de mais uma mulher inspiradora. Eu estou falando da advogada Silvia Fazio. Ela é diretora-presidente da ONG WIL, Women in Leadership in Latin America, Brasil. Silvia, tudo bem com você? Tudo bom? Silvia, obrigada aqui pelo convite. Silvia também é sócia da Norton Rose Fulbright e foi a primeira sócia brasileira do escritório. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, Silvia, e o que te levou, né, a fundar essa ONG, olhando para essa questão das mulheres em cargos de liderança. Bom, a minha trajetória foi a primeira sócia brasileira de um escritório britânico, né? Isso é muito bom ser pioneira nesse sentido. Tem o ônus e bônus, né, de ser pioneira em algo, né? Toda a dificuldade que eu enfrentei na época, acho que isso foi refletido ao longo da minha carreira, né? De sendo mulher, sendo latino-americana, trabalhando muitos anos lá em Londres e conseguindo atingir a sociedade de um grande escritório de advocacia. Acho que isso acabou traçando ali todo um caminho que eu gostaria e sempre quis que se tornasse mais suave para as gerações mais jovens. Acho que esse foi muito o espírito da fundação da WIL, que surgiu lá no início dos anos 2000, de maneira muito informal, em Londres, um encontro informal de mulheres latino-americanas que estavam lá e que sentiam toda essa dificuldade de se colocar no mercado e de serem ouvidas, né? Acho que a gente sempre teve a sensação que até que a gente tinha conseguido atingir também os nossos objetivos, pelo menos de maneira satisfatória, e nossa voz não tinha o mesmo peso do que a voz dos homens. Acho que esse foi sempre o sentimento, a motivação da gente se encontrar e de trocar ideias, de trocar dificuldades e pensar nas novas gerações. E aí, em 2013, eu me mudei para o Brasil, né, depois de 18 anos de Europa, e fundei aqui no Brasil a WIL, que tem vários capítulos, né, incluindo aqui na América Latina, além do Brasil, a Colômbia, os capítulos dos Estados Unidos, em Nova York e Miami, e o de Londres, que foi onde a ideia surgiu. Você já começou a levantar alguns pontos importantes aqui na nossa conversa e eu queria ir mergulhando mais fundo sobre eles, né? A percepção de que essa questão ela não é localizada é muito importante para a gente começar a ver como resolver, né? Como que a gente faz para facilitar o caminho, para pavimentar o caminho, né, de quem está vindo atrás da gente, quando a gente sabe o quão difícil foi chegar até onde a gente está e para onde a gente pretende ir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foram essas primeiras reuniões, assim, né? Essas primeiras conversas e essa primeira troca que se transformou, então, nessa organização. Essa primeira troca foi muito instintiva, na realidade. É interessante que esse é um tema que, nos últimos anos, evoluiu muito rapidamente. Eu sei que ainda tem muito a ser feito, mas vamos dizer assim, nos últimos 5 anos, a transformação foi enorme. No início dos anos 2000, aquela reunião de mulheres era quase assim, que um pedido de socorro mesmo, uma para outra, que a gente realmente, assim, era uma minoria absoluta. Imagina ser mulher latino-americana, lá na Europa, numa posição de liderança, uma posição que você não era vista, né? Então, assim, o interessante de ter vivido isso em primeira pessoa, acho que gera uma empatia imensa por até situações que eu não conheço, e eu sei que as pessoas que participaram da fundação da WIL têm esse mesmo sentimento. Por exemplo, hoje me envolvo muito na questão das mulheres negras aqui no Brasil e consigo sentir muito na pele, literalmente na pele, aquilo que elas vivem, e tenho discutido muito com esses grupos, inclusive dentro da WIL, temos vários projetos nesse sentido, e eu acho que tem essa... É aquela coisa do ônus e bônus. Esse foi um bônus de ter vivido isso, mas naquela época o tema era muito diferenciado do que é hoje.
Era realmente quase que uma necessidade de tentar achar alguém, né, porque eram poucas, hoje são mais, ainda são poucas, mas hoje pelo menos temos um pouco mais de massa crítica aí de mulheres na liderança, né? E muito nesse foco, né, de estabelecer uma rede, né, de a partir dessas trocas conectar com outras mulheres, com outras experiências e trazer isso para um campo em que é possível organizar essa informação, né, e demonstrar quais são esses vieses inconscientes que na opção, às vezes, de um chefe, de um presidente, de um líder, ele vai buscar o seu igual, né, e vai deixar de lado a mulher, seja porque acha que vai engravidar logo depois, seja porque casou agora e aí não vai poder se dedicar tanto quanto se dedicava. Várias questões que estão envolvidas nessa discussão, né, de por que a gente não chega lá. Com certeza. E conforme assim, a gente foi evoluindo como o WIL, né, a gente criou isso como uma rede, assim como várias redes surgiram, a gente quis se transformar muito mais numa organização de projetos. Então, hoje, assim, a gente tem esse networking que é importante que as mulheres conversem entre si, é importante que as mulheres conversem com os homens, mas também a gente quis dar um passo adiante e conversar com as empresas e auxiliar as empresas a instituírem programas para aceleração de carreira de mulheres. E hoje o nosso foco realmente é esse, temos vários projetos com vários enfoques diferentes, mas a nossa ideia realmente é fazer projeto hoje, não é tanto só se reunir, é importante isso, mas não é mais só isso, né? E dentro desse projeto, vocês têm a possibilidade, né, de gerar informação, de ir até as empresas, perguntar a elas o que está acontecendo, quantas mulheres, e comparar também, comparar não só as empresas do Brasil, mas também as multinacionais, o que está acontecendo no mundo. Eu tive a oportunidade, né, de visitando o site de vocês, ver as últimas edições de uma pesquisa que vocês fazem e divulgam largamente nas revistas, né, na Época, na Marie Claire, enfim. Isso eu acho que é um ponto muito importante, né, de dar visibilidade a essa questão. E aí mostrar também quais são os cases interessantes, né, de quem já quebrou um pouco essas barreiras e mostrar principalmente os resultados dessa quebra de barreiras. Porque já há várias pesquisas feitas aí mostrando o quão positivo é financeiramente para as empresas ter a diversidade acontecendo, ter mulheres também nos centros de decisão, não só, e a gente fala mulheres, mas a diversidade ela abarca várias outras categorias, né, e é importante a gente falar disso, né, a diversidade ela também inclui pensar que mulheres têm que estar nesse jogo, enfim, então acho que é um ponto que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas pesquisas, e você já tinha trazido aqui, né, que você vê uma evolução nesse tema, desde o comecinho das primeiras reuniões dos anos 2000 para agora, muita coisa já aconteceu, esse tema está muito mais em evidência. O que você percebe também de mudança a partir desses dados que vocês levantam? Bom, falando um pouquinho da pesquisa primeiro, essa pesquisa que a gente faz, a principal pesquisa que a gente faz, chama Mulheres na Liderança, e é uma pesquisa que a gente faz em parceria com o jornal Valor Econômico, com a revista Época, com a Marie Claire, com a editora Globo. E a gente quer, com essa pesquisa, e já estamos aí na 4ª edição da pesquisa, criar um pouco uma competição do bem, né? Ali as empresas do mesmo setor, porque existe uma premiação vinculada à pesquisa, né, as melhores práticas, e além de criar essa competição e mostrar os cases, né, os melhores cases para que outras empresas possam se inspirar, é uma pesquisa que também auxilia as empresas que estão começando agora, porque a ideia é que o máximo de empresas participe, o maior número possível de empresas participe. Até a gente discute muita empresa que vem, procura a gente falar, não, mas eu ainda estou incipiente, quero fazer muito mais antes de poder participar da pesquisa. Mas a ideia não é essa, porque todas as empresas recebem uma oportunidade de fazer uma grande autoavaliação e de poder acessar em que pé você está no mercado, o que você deveria estar fazendo, quais são as melhores práticas, né? Então, isso ajuda muito as empresas que querem evoluir, poder participar dessa pesquisa. Um outro parceiro nosso para essa pesquisa é o Instituto Ipsos,
que é um instituto francês, global, de pesquisa e estatística, que nos ajuda muito com a questão das estatísticas e com a distribuição da pesquisa. Na realidade, a gente também utiliza essa pesquisa para entender e para poder conversar com as empresas, nós, como organização, para poder conversar com as empresas e tentar auxiliar empresas individualmente, né? Então, em termos de evolução, a evolução tem sido enorme, até nesses últimos 4 anos, por exemplo, do engajamento da alta liderança das empresas nesse tema. Eu acho que nos 2 últimos anos, com ESG também, e com a questão desse tema se tornar um tema estratégico, né, da alta liderança, uma pesquisa como essa, todas as iniciativas que a gente tem, são recebidas pela alta liderança, né, e abraçadas pela alta liderança. Então, isso tem um peso completamente diferente. A cultura das empresas mudou completamente, né, deixou de ser um nice to have e passou a ser uma necessidade das empresas, né? Hoje em dia, por exemplo, eu aqui no setor jurídico, eu falo com grandes multinacionais, que são nossos clientes e tal, e todas elas precisam saber em que pé nós estamos em temas de diversidade, para poder, inclusive, para que a gente seja um fornecedor delas, né? Então, hoje em dia faz parte, é uma necessidade de negócio, né? Então, para aqueles que são menos convencidos do tema, não veem esse tema como um tema importante dentro de qualquer organização, hoje em dia existe assim um grande fator de persuasão que fala assim, hoje é uma realidade, é uma decisão estratégica da empresa e é uma necessidade do negócio. Então, acho que a gente deixou o ESG, a questão da diversidade, deixou de ser algo que era uma boa prática somente e passou a ser estratégico. Acho que essa é a grande transformação dos últimos anos. E você falou da questão da comparação, né? De você conseguir, a partir de uma pesquisa, de algo mais aprofundado, identificar quais são os passos necessários para poder atingir essa diversidade perseguida pelas empresas hoje. Como que você tem percebido também a receptividade pelas empresas? Mudou nesses anos e nessas 4 edições da pesquisa, a questão do interesse, de buscar também vocês, falar, eu quero participar do próximo, ou enfim, como é que tem sido também essa receptividade das empresas para essa pesquisa especificamente? Sim, o interesse é enorme e vem crescendo também, mas isso, sinceramente, foi desde o início um grande interesse e ele vem crescendo. Agora, o que eu acho que foi importante também como evolução das próprias empresas é que as empresas hoje em dia elas têm um departamento, as grandes empresas elas têm um departamento de diversidade e inclusão que acaba tendo seu budget próprio, seu staff próprio, que é separado do RH, né? Faz parte ali do RH, mas é um pouco separado do RH, e isso acaba dando uma certa autonomia para todas as iniciativas de diversidade e inclusão, inclusive a participação em uma pesquisa como essa. Eu acho que isso, em termos de receptividade e também de aceleração das decisões, vou participar, não vou participar, isso ajudou muito nos últimos anos. Essa identificação é importante, né? Quer dizer, as empresas hoje criam estruturas para poder lidar com esse tema e para poder internalizar essa discussão, que já não é mais uma opção empresarial, mas é algo demandado pela sociedade, né? E a gente vê isso acontecendo e quanto mais divulgação tem, melhor. Um dos pontos que eu queria abordar com você é que, para além desse projeto, né, que é super interessante porque dá temperatura do que está acontecendo, há também o apoio, no site de vocês é possível verificar, da capacitação para a liderança, que é um ponto também importante, né, nesse processo. Muitas vezes, assim, ao lidar com tantas dificuldades, as mulheres às vezes desistem, falam, não quero estar nessa fogueira, eu quero fazer outra coisa. E ter acesso à capacitação é muito importante, né? Sim, sim. Nós temos 2 projetos que eu gostaria de mencionar aqui, que são um sucesso absoluto nesse sentido. Um é focado no setor financeiro, já está ali na sua 4ª edição, e é um projeto que foi criado junto com grandes bancos de investimento,
aqui no Brasil, e é para atrair talento feminino para o setor financeiro, porque justamente existe uma relutância da mulher para entrar no setor, especialmente de bancos de investimento, onde ainda é um setor muito dominado por homens. Então, mulheres jovens já tem assim um certo viés de pensar, não, mas acho que eu não vou ter espaço, não vou ser valorizada, não se sente preparada, tem esse elemento também. Então, é um trabalho de mentoria, é um trabalho muito bacana, porque os bancos se uniram para fazer essa mentoria, então temos pessoas distintas, de um homem e uma mulher como mentor de cada aluna, e de bancos distintos, então, assim, por uma causa comum, e ao final do programa, são 4 meses de programa de mentoria, existe uma contratação também, a possibilidade de uma contratação pelos bancos. Então, é realmente abrir o mercado financeiro para essas mulheres. E nesse programa, na seleção do programa, que é uma seleção que existe uma curadoria muito, muito sofisticada de entrevistas, várias entrevistas e tal, a gente recebe hoje em dia muitas candidatas, e é uma curadoria que se preocupa também com outros recortes, que é uma preocupação que a gente tem em vários dos nossos programas. Então, por exemplo, a gente se preocupa muito em atrair talento de mulheres negras, talento de mulheres de background difícil, né, em situação menos privilegiada do ponto de vista financeiro. Então, isso tem sido um grande sucesso em termos de mobilidade social também, né, porque a gente tem acompanhado, já em 4 anos a gente já conseguiu acompanhar, inclusive a gente está criando um programa Alumni para as ex-alunas ver onde é que elas estão, o que elas estão fazendo e tal, como elas podem inspirar as outras que estão entrando agora. Isso tem sido um grande sucesso. E o outro programa que eu gostaria de mencionar é o EBWL, que é um projeto pioneiro que a gente lançou esse ano e está indo super bem também pelos resultados, porque é um projeto só para mulheres negras, e mulheres negras que estão em posição de gerência, né, já numa posição de crescimento, do início da liderança. E o interessante é que desde o início do programa até agora, que foi no início do ano, 30% já foram promovidas. Então, assim, era exatamente o que a gente queria. Então, elas são selecionadas pelas próprias empresas, né? A empresa seleciona e coloca a mulher nesse programa de mentoria. E é um programa muito, assim, eu diria que ele tem uma mente muito aberta. Eu gosto muito desse programa, porque ele valoriza muito, por exemplo, a área de psicologia, né? Porque a gente fala assim, a mulher se auto-boicota. A mulher negra se auto-boicota ainda mais. Ela tem problemas de questão de autoafirmação, por causa do racismo estrutural que a gente vive aqui no Brasil. Isso é fundamental que a gente tenha também todo esse acompanhamento psicológico da mulher negra que está se tornando líder, para que ela tenha aquele empurrãozinho a mais para superar dificuldades do passado e encarar essa nova posição que ela está assumindo, né? Então, assim, o efeito foi fantástico. A curadora Andrea Cruz, que é uma mulher negra brilhante, que é conselheira da UIL também, que auxiliou em toda a idealização aqui desse programa. E é muito bacana também que assim, uma coisa da UIL que eu acho muito legal, que a gente sempre dá voz para os grupos pelos grupos, né? Então, a gente tem mulheres LGBTQIA+, também no nosso conselho. A gente pensa muito nos recortes, né? Não é só pensar na mulher branca heterossexual que vai ser líder, é pensar em todos esses recortes que a gente chama de interseccionalidades, que também são utilizados na nossa pesquisa. Inclusive, nessa pesquisa, a gente premia as empresas que mais promovem diversidade em geral. Porque isso também impacta nessa ascensão, né? E essa questão da liderança, que eu acho interessante também trazer aqui na nossa roda, é que não é dado, né? Você não nasce líder. Na verdade, é uma conquista e tem muita teoria por trás disso que pode ajudar nesse processo de capacitação, de entender quais são os desafios, de como a gente se posiciona diante do que está acontecendo, né? E das possibilidades que estão se abrindo. Então, é um processo que demanda também, né, a gente buscar referências que possam nos ajudar a trilhar esse caminho.
Com certeza, eu acho que é um caminho que não termina quando a pessoa chega na liderança, porque tem a manutenção da liderança também, né? Inclusive conversando com mulheres ao longo do tempo, né? A gente vê que a mulher ela foi boicotada para chegar lá em cima, e muitas vezes quando ela chega lá em cima também ela é boicotada pelos laterais e por quem está embaixo, pela equipe. Então, assim, é uma luta contínua, né? Então, esse treinamento de entender a sua posição, de como a pessoa pode se afirmar a gente fala, a liderança feminina é distinta da do homem, e é mesmo, tem aspectos psicológicos distintos, tem comportamentos distintos, e é importante que as empresas também se transformem para valorizar esse estilo de liderança feminina, porque a gente não pode esquecer que assim, todo o sistema de contratação e promoção das empresas, no fundo, foi criado de homens para homens, né? Então, a gente está vivendo ainda essa grande transformação, né? E é um ponto interessante, né, pensar, por exemplo, nos mentores do projeto que você trouxe aqui, uma mulher e um homem. O feedback que esses mentores devem dar nesse processo deve ser muito interessante, porque às vezes a gente não enxerga o problema porque ele não é nosso problema. Mas na medida que você consegue tá orientando uma pessoa, vendo ali quais são os impactos de determinada forma de lidar com as questões traz, você vai fazendo também um processo aí de sensibilização, né? De estar mais próximo do problema e se enxergar como parte da solução disso. Com certeza. A gente sempre fala aqui que os mentores, todos os mentores vêm falar comigo e falam assim, não, eu estou aprendendo muito com a minha mentorada. Assim, todos os homens mentores que participam desse programa, mulheres, dos que participam também das mulheres negras, a maioria são pessoas brancas que estão ali aprendendo, né, muito. É um aprendizado dos dois lados, né, abrir os olhos mesmo, né? Porque a gente tem um déficit aqui, e especialmente aqui no Brasil, a gente tem um déficit enorme com toda a população negra, e a gente precisa aprender muito, e precisa mudar a nossa atitude, né? Então, a gente que tem a obrigação de aprender, né? Não esperar que as pessoas negras nos ensinem, a gente que tem que ir atrás disso, né? E essa mistura, né, quer dizer, abrindo caminho para que negras e negros estejam nos lugares de decisão e possam conversar e trazer a sua visão sobre o assunto, é isso que quando a gente fala diversidade no fim do dia, é o que a gente está falando, né? É a gente conseguir enxergar com esses outros olhares, com essas outras perspectivas, por isso é tão rico você conseguir experimentar isso na prática no dia a dia das empresas. Eu queria te perguntar uma questão sobre o perfil da liderança feminina. Vocês já conseguem, né, nessas interações, já desenhar o que é o jeito feminino de liderar? Quais são as distinções e diferenças que existem, assim, para começar também a colocar isso de retorno para as empresas, enfim? Toda distinção aqui entre gênero acaba sendo um pouco uma generalização, né? Cada indivíduo tem o seu estilo de liderar, mas características que a gente vê muito na mulher são características muito necessárias no nosso mundo de hoje, que são, por exemplo, a inclusão. A mulher ela tende a ser mais inclusiva, menos combativa, né? Tentar trazer os pontos para serem considerados por todos do time, independente de cargo hierárquico e tudo mais. E isso é muito importante, porque quando a gente fala de diversidade, a gente nunca pode falar de diversidade sem inclusão. Inclusive, ultimamente, o que a gente tem debatido é que a inclusão ela é tão importante, se não for mais importante até do que a diversidade, que não adianta nada você ter um monte de pessoas ali que não se veem naquela posição, não se veem incluídas na organização, aquilo não dura no tempo. Né, se a gente não tiver realmente uma inclusão, dar voz para as pessoas, dar oportunidade para que elas cresçam. E essa é uma característica feminina muito importante nos dias de hoje. Lógico que temos muitos homens também, cada vez mais entendendo, valorizando, e aqueles que sempre entenderam também, mas é uma característica natural da mulher.
E essa questão de ser menos combativa, né? Eu acho que isso é mais conservadora, isso é algo que temos pesquisas, por exemplo, que favoreceram, por exemplo, empresas que tinham mulheres líderes em grandes crises, por exemplo, na crise de 2008, quando bancos que tinham tomado decisões mais agressivas ficaram mais expostos, e bancos que eram liderados por mulheres tinham uma postura um pouco mais conservadora e ficaram menos expostos. A gente tem várias pesquisas que demonstram isso. Então, assim, acho que a grande conclusão que a gente chega é que uma boa liderança é uma liderança que tem essa combinação de tudo, né? Que tem homens e mulheres em números que sejam números significativos para fazer a diferença, né? Que também não adianta ter só uma mulher lá, né? A gente precisa ter ali uma massa crítica dos dois gêneros para que essa combinação de ideias distintas, de backgrounds distintos, possa trazer uma decisão mais rica para a liderança. Eu queria te perguntar isso até para compartilhar, assim, eu às vezes estou em eventos que a gente organiza no dia a dia do meu trabalho, no Fórum de Desenvolvimento, e você vê uma mesa só com homens, porque a gente está chamando os presidentes das entidades, só tem homem. E aí você fala assim, gente, como é que equilibra isso, sabe? No começo, estava super habituada a ser a única mulher, infelizmente, em várias situações. Hoje, ainda sou a única mulher em vários fóruns, inclusive no IBA, que faço parte, volta e meia, tem algum painel, sou a única mulher, etc. e tal. Eu acho que a gente tem que forçar um pouquinho a barra, às vezes. A gente, como organizador de uma conferência, por exemplo, fala, não dá para ter só um painel de homens brancos ali, de novo, né? A sociedade não quer mais ver isso, o público não quer, que vai estar lá não quer mais ver isso. É quase uma mensagem hoje que a gente dá se a gente não fizer um esforço. E eu sei que, às vezes, a gente tem que falar isso mesmo, sendo sincera, fazer um esforço para mudar isso, porque às vezes no setor não tem, né, e mostra o quão importante é a gente ir de encontro a isso. Então, nas nossas conferências, aí eu estou falando tanto de Will, como conferência jurídica que eu participo, né, eu procuro forçar um pouco a mudança dessa situação, ainda que, às vezes, uma pessoa não seja exatamente equivalente aos demais que estão falando, que venham ali de um setor um pouquinho diferente, ou uma posição um pouquinho diferente, eu acho extremamente importante que a gente traga essa voz para que a gente não perpetue, né, inclusive essa mensagem, né, porque a gente passa uma mensagem, aquela foto, né, dos palestrantes, todos homens brancos, fica uma coisa muito ruim, né, para a sociedade como um todo. Mas hoje me incomoda muito. Mas hoje me incomoda muito, assim, né? Quer dizer, quando você vê essa foto no final. Não, assim, é aquela coisa. É um processo de mudança e de transformação que leva tempo, tem idas e vindas, tem reveses, mas assim, eu acho que também está no nosso papel, na medida que a gente vai dando os passos nessa direção de assumir um cargo de liderança, que a gente se sensibilize com isso, né? E que a gente consiga ir abrindo essa porta para que outras cheguem, porque tem tantas dificuldades que a gente se distrai com os desafios e não consegue perceber que há um papel aí também de abrir essa roda, né? De identificar onde estão as outras e trazê-las mais para perto e mostrar que é importante também elas estarem ali e comunicarem, trazerem a sua voz. Isso eu acho que é um ponto assim que, na minha percepção, vai ficando cada vez mais forte, sabe? Eu acho que é até uma autocrítica que a gente precisa fazer constantemente, né, a nossa sociedade, a nossa postura. Hoje em dia, você entrar numa reunião maior, assim, tiver só homens brancos, eu vou me sentir incomodada, sabe? Porque eu falo assim, mas como assim? Estamos aqui 15 pessoas, não tem uma pessoa, né? Será possível que não tinha nenhuma outra pessoa, né, de outro gênero, de outra cor, um policiamento que a gente tem que ter. Às vezes eu entro até em restaurante, eu vou te falar, eu falo assim, só vejo pessoas brancas no restaurante, eu me sinto incomodada. Eu falo assim, poxa, o que está acontecendo de errado aqui?
que eu não estou vendo uma diversidade de cor aqui nesse restaurante, ainda não evoluímos o suficiente, né? Eu acho que a gente abrir os nossos olhos, porque aqui no Brasil a gente não se critica o suficiente às vezes, talvez todas as sociedades, mas a gente gosta de acreditar que não existe, né? Não existe racismo estrutural, não existe machismo estrutural, e a gente vê episódios constantes de machismo estrutural pesado no Brasil, inclusive atitudes muito misóginas hoje em dia, né? Assim, temos exemplos recentes horríveis no mundo corporativo, né? Inclusive, assim, recentemente tivemos que fazer algumas notas de repúdio, que era uma coisa que a Will não fazia, né? Falou assim, não, mas era tão gritante, era tão revoltante que, assim, é importante isso também, né? A gente como sociedade, como pessoa, repudiar atitudes, repudiar situações, porque só assim a gente vai conseguir comunicar isso de alguma forma, né? A gente não ficar totalmente passivo perante algumas situações que precisam ser mudadas, né? Isso é muito importante. E aí, em relação a esse ponto, né, você mesma trouxe, não era algo que vocês costumavam fazer e hoje em dia já optam por tomar essa decisão quando precisa, assim, amplificar essa voz e não deixar aquilo morrer no próprio fato. Como é que vocês lidam com isso? Em que momentos vocês acham hoje importante levantar essa voz? Olha, eu vou dar o exemplo de um vídeo que circulou. Hoje em dia, com a mídia social, as coisas circulam muito, né? Mensagens, às vezes, de ódio, mensagens. E a gente vê mensagens misóginas ali, horríveis, né? E um vídeo corporativo que circulou quando aconteceu aquele acidente nas obras do metrô. E aquilo, assim, revoltou muito, né? Todas as conselheiras e conselheiros da Will, aquilo foi muito gritante, acho que foi a primeira vez que a gente sentiu a necessidade, porque era corporativo, era a área que a gente atua, né? Assim, responsabilizando pessoas sem averiguação qualquer, né? Fake news, e simplesmente pelos fatos delas serem mulheres, né? Aquilo era tão gritante, não falou, não, isso é coisa, vê o que dá colocar mulher na liderança. Aconteceu esse acidente na obra. Quer dizer, não eram aquelas pessoas responsáveis, aquilo era tão gritante, era tão. E a gente sentiu assim tanto ódio e vontade de propagar notícias falsas para diminuir um gênero. Então, assim, a gente sentiu essa necessidade. E a partir daí a gente tem uma equipe que faz assim uma leitura, lógico que é um pouco o que a gente acaba vendo ali na mídia social, se tiver uma repercussão de uma certa proporção, né, que justifique uma comunicação nesse sentido. Mas eu acho que a sociedade como um todo, hoje em dia, espera que uma organização como a Will, como tantas outras organizações, se manifeste em situações como essa, de grande injustiça. Né? Porque a gente tinha mais essa ideia de fazer projetos, de ter uma atitude sempre positiva, etc. e tal, mas hoje em dia essa questão de se posicionar não dá para ficar passivo diante de situações de grande injustiça, né? A gente precisa ter uma voz de repúdio também, né? Eu acho que isso foi um efeito também da mídia social. E em relação aos demais capítulos, como é que vocês se conectam também nessa questão da defesa de causas e principalmente no trabalho dos projetos com os demais capítulos? Eu acho que é muito importante essa troca, né, de entender o que está sendo feito em vários lugares do mundo, além dos capítulos e dessa troca com os demais conselheiros dos outros capítulos. Eu acho que a troca das grandes multinacionais, né, porque a gente tem essa visão de quem está lá fora, tem empresas que nos apoiam tanto aqui como em outros países, então acho que é muito interessante que, por exemplo, nos programas corporativos para incentivo de liderança feminina, a gente vê as dificuldades de cada país, né, por exemplo, quando eu falo dessa questão das mulheres negras, aqui no Brasil ela é muito mais forte, a necessidade de atuação imediata do que em outros lugares. Nos Estados Unidos isso é muito forte também, isso ganhou muita força, mas os movimentos negros já estavam mais organizados há mais tempo,
né? Então, isso também ajudou, né? Recentemente ganhou mais força, mas essa força já existia, também existe uma proporção menor de população negra, e também essas pessoas já tiveram acesso à educação do ensino superior antes, né, do que a gente está tendo aqui no Brasil. Então, acho que a gente vai ver algumas evoluções que a gente já viu, por exemplo, nos Estados Unidos, há uns anos atrás, a gente vai começar a ver no Brasil, né? Então, a gente está um pouco atrás com relação a isso. Em outros países, por exemplo, no Reino Unido, as minorias são outras, né? São outras questões. Por exemplo, a gente estava debatendo se nos outros países da América Latina a questão racial não é tão focada na questão dos negros, é mais focada na questão das populações indígenas locais. Então, assim, cada país tem as suas dificuldades, né, e os seus vieses, mas, interessantemente, existe uma série de similaridades que a gente pode aproveitar de um país para o outro, né, mas é sempre muito importante envolver pessoas locais e pessoas que tenham absoluta ciência do que está acontecendo ali no país, para que o projeto tenha algum sentido, né? E essas inspirações aconteçam, né? Acaba que vai se acrescentando aí a partir dessa conexão com outros países e com esse tema em outros países, também amplificando aí a quantidade de soluções que podem ser encontradas e aplicadas, e também as limitações dessas soluções, dado a questão cultural que você também trouxe aqui, né? Então, acho que é um caminho interessante também, né, de amplificar, não só buscando referências locais e outras organizações que trabalham agendas e pautas convergentes, mas também buscar esse olhar para o mundo, né, e para o que está acontecendo e quais são as emergências. A questão da educação é um ponto importante, né, e quando se fala, por exemplo, eu já estive acompanhando algumas ações e diálogos também do movimento negro, essa questão das cotas aqui no Rio de Janeiro, nas universidades, que assim, o Rio foi pioneiro nisso, depois isso se espalhou pelo Brasil, mas é uma questão que precisa também ser vencida em várias etapas, né? Não é só ingressar na universidade, mas também precisa ter acesso, por exemplo, a aprender outras línguas, que isso é um ponto de corte muito forte para empresas, principalmente as multinacionais. Precisa trabalhar uma série de outros fatores que vão dar suporte também, tornar essa política sustentável ao longo do tempo, né? Com certeza, né? E a gente fala com várias empresas, por exemplo, até posso citar, a Bayer foi uma pioneira que tinha o Theo van der Loo ali como CEO por muitos anos no movimento negro aqui no Brasil, e pensar, assim, pensou um pouco fora da caixa, né? Vamos atrair os estudantes negros, e aí a gente vai dar treinamento for necessário, vai internacionalizar a carreira, porque, por exemplo, em multinacional, e esse é um tema que a gente tem tratado nesse projeto pioneiro aí para mulheres negras que a gente lançou esse ano, que é a internacionalização da carreira. Porque quando a pessoa está dentro de uma multinacional, para ela crescer mais, chega um ponto que ela tem que trabalhar fora do país por um período, né? Então, essa questão da língua é uma barreira, sim, e é preciso que programas como esse abracem também algo que tem a ver com conhecimento técnico, conhecimento de línguas, para também sanar os erros do passado aí, que a gente tem essa dívida enorme, né, para ser sanada. A gente falou aqui sobre vários temas e questões. Eu acho que você trouxe muito da Will, né? Do que a Will está fazendo aqui no Brasil, como esse diálogo está acontecendo no mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você vê o futuro, né? E dentro dos desafios hoje que vocês estão mergulhando, né? Há bastante tempo, mas que hoje vocês observam, o que é esse caminho, assim? O que você gostaria de ver também no futuro, como organização e como pessoa? Bom, eu sou uma pessoa otimista por natureza, acho que a gente precisa ser otimista para trabalhar com essa causa, é necessário muito otimismo também, e acreditar que a gente vai conseguir fazer a diferença, mas eu fico com um otimismo grande quando eu olho as novas gerações, eu vejo pessoas mais jovens, né, as pessoas que estão saindo da universidade agora, ingressando no mercado de trabalho, elas já têm uma visão completamente diferente, né, da questão de gênero, da questão de
cor, e tem colocado isso em prática, né, da questão de orientação sexual. Isso é muito importante. Eu acho que mudar a mentalidade da sociedade como um todo é um passo, porque assim, a gente faz programa com empresa, a gente tem feito alguns programas até com universidade, falamos em fazer programa com escolas, as escolas têm atuado nessas áreas também, mas não dá para entrar dentro, né, de casa e tentar mudar a mentalidade. Se a mentalidade social não mudar e as pessoas não tiverem essa receptividade, a gente não consegue evoluir muito. E eu tenho esse otimismo de ver que a mentalidade social tem se transformado muito, né, a passos muito rápidos também. Eu acho que isso vai nos ajudar a progredir. Lógico que tem muito a ser feito. Acho que mais você se aprofunda sobre o tema, mais você vê que é um aprendizado diário, quanto precisa ser feito. Você descobre mais uma dificuldade que você não tinha visto antes. É a gente, né, privilegiado, quem é privilegiado, acho que como indivíduos, e eu me coloco nessa posição, a gente se colocar numa posição de tentar melhorar todos os dias e não ficar passivo diante das dificuldades que as outras pessoas estão vivendo que não fazem parte do seu grupo. Acho que isso que é transformador. Eu tenho visto muitas pessoas mais atuantes, então acho que isso vai transformar. Agora, se você me perguntar quando é que a gente vai atingir a equidade, eu acho que vai ser uma eterna transformação. Todos esses trabalhos que a gente faz é para acelerar esse processo, né? Que a gente não pode, por exemplo, confiar no passo que a gente tem tomado, né? Que é um passo de tartaruga, né? Por mais que a gente tenha evoluído na prática, quando a gente olha os números, eles ainda são muito preocupantes, né? Vemos mulheres em posição de liderança com, por exemplo, com remuneração menor, né? Então a gente tem que o tempo todo estar ali se policiando, as empresas se policiando para a gente conseguir realmente evoluir, né? Mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que a gente está no caminho certo e não tem retorno. Acho que isso é um ponto muito importante para a gente, por mais que exista uma polarização global, etc., eu acho que as evoluções que fizemos nos últimos tempos não voltam atrás. Acho que essa é a grande mensagem positiva que eu posso passar. E tem um ponto importante também aí, né, de observação. Quando você trabalha, né, os grupos trazendo as suas questões, interagindo com outros grupos, os homens para serem mentores de mulheres que estão galgando posições de liderança, a possibilidade deles enxergarem os problemas de uma outra perspectiva, de uma outra ótica. Também acaba trabalhando na estrutura, né, que é algo que a gente precisa muito focar. É importante que a gente crie ambientes que sejam mais acolhedores, né, e que entendam as diferenças entre as pessoas. As pessoas não têm que se adaptar a uma lógica de um quadradinho, né? O olhar fora da caixa, eu acho que é um pouco essa grande mensagem que a gente fica o tempo todo, né, se exercitando a fazer quando dialoga. E aí eu acho que por isso que é tão importante a gente estabelecer essas conversas, trazer mais mulheres para a roda, ouvi-las também sobre a sua visão e seus desafios, porque é um aprendizado diário, como você trouxe aqui, né? Não é algo que você fala assim, quando chegar ali resolveu, porque vão ter outros problemas para serem resolvidos, justamente criados por essas novas realidades. Então, assim, é um processo de constante alerta e visão de que, assim, não está tudo bem, né? Tem muita coisa para mudar. Com certeza. Silvia, eu queria muito agradecer a sua chegada até aqui, essa roda. Para quem assistiu a gente até agora, fazer o convite de vocês compartilharem com outras pessoas essa nossa conversa que eu acho que foi muito rica, muito interessante. E não queria perder a oportunidade, a gente vai colocar aqui também nos comentários, na descrição do vídeo, mas que você dê aí o endereço do Will e como é que as pessoas acessam também vocês. A melhor maneira é através do site, das redes sociais, né? O nosso site é latamwill.org e
temos lá dados para contato, tudo, e começar a participar dos nossos eventos, temos muitos eventos online, as empresas também, acho que um alerta importante é que agora em setembro vai ser lançada a nossa pesquisa, né, ela vai a campo em setembro, então acho que para que tenham isso no radar, vai ser lançada ali no site da Will e através do jornal Valor Econômico também, e que participem, né? Eu acho que mais empresas participando, mais indivíduos, né, pessoas participando, mais a causa se enriquece. Com certeza. Enfim, muito obrigada, Silvia, e muito obrigada a você. Até a próxima.